Sejam muito bem-vindos a mais um programa Boteco do Clubão, nosso podcast aqui mensal, em que a gente traz convidados para falar sobre o tema das apostas. Tenho certeza que esse episódio aqui, com o Rafael Tipster, vai ser um episódio muito especial. Por quê? Porque primeira vez que a gente está trazendo um profissional, né, que trabalha dentro de uma casa de apostas, ele trabalha como trader dentro de uma casa de apostas, e ele vai trazer a experiência dele sobre esse cargo e também sobre a carreira dele também como tipster, né? Então estou aqui com o Stefano e também com o Rafael Moraes. Fala aí, Rafael, beleza? Tranquilo? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? É um prazer estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. Espero poder agregar um pouquinho aí com a minha história, aí, com a minha experiência dentro do mercado. Show de bola. Estou também aqui com o Stefano. Fala aí, Stefano, tudo beleza? Fala, Jonas, fala, Rafa, fala para quem está escutando a gente. Como você falou, vai ser um programa acho, bem legal e diferente, né? Um pouquinho do que a gente já trouxe. Acho que vai ser um conteúdo bem agregador para a nossa comunidade. Show de bola. Bora soltar a vinheta e a gente já começa então com as perguntas aqui para o Rafael Moraes. Boa, lembrando que aqui o programa é oferecimento da Betfair, a Betfair que mudou recentemente o bônus deles e está com uma excelente oferta. Você pode apostar por 40 dias grátis, com até R$600 em apostas grátis. Então tem link na descrição se você quiser criar sua conta na Betfair, mas bora falar o que é interessante aqui. Rafa, começando aí sua carreira como apostador. Primeiro, se apresenta um pouco para a galera, fala um pouquinho como você conheceu as apostas esportivas. Você também mora na Irlanda, né? Comenta um pouquinho como foi essa mudança para a Irlanda, se você mudou por causa das apostas ou não, enfim, comenta um pouquinho sobre quem é o Rafael e como ele conheceu o mundo das apostas esportivas. Bom, eu conheci as apostas em 2013, foi o primeiro contato que eu tive, que foi quando eu morei na Irlanda pela primeira vez, que eu fui fazer um intercâmbio lá, e aí lá já tinha aquelas casas físicas lá, né, que é bem comum. Então foi o meu primeiro contato, assim, né, que eu conheci, até então eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu comecei a fazer umas apostinhas, mas só por fazer, né? Só porque eu acho que o United vai ganhar hoje. Ia lá e fazia uma apostinha, nada demais. E aí é uma coisa que eu comecei, né? Sempre gostei de futebol, então eu comecei a me interessar mais por isso daí. E comecei a procurar coisas na internet e não tinha nada, assim, né? Na época, não tinha praticamente nada, achava muito pouca coisa. E aí, com o passar dos anos, né, em 2016 foi que eu comecei, tipo, a fazer alguns cursos e tudo mais e realmente levar mais a sério, assim, né? E aí, em 2019, eu voltei para a Irlanda, que eu tinha voltado para o Brasil, depois retornei em definitivo. E aí foi quando começou a aparecer as oportunidades de casas de apostas, porque lá na Irlanda tem muitas casas de apostas que tem sede lá, né? Então, acabei mandando um currículo lá e deu tudo certo. Isso foi no meio da pandemia. Foi em 2021. Eu comecei a trabalhar numa casa de apostas. E estou até hoje, né? Graças a Deus, estou firme aí. E assim, você se imaginava, assim, quando você conheceu as apostas, você se imaginava trabalhando nesse ramo? E assim, comenta um pouquinho, você era formado em alguma outra área, você trabalhava em alguma outra área e teve que mudar, por exemplo, comigo, né? Eu sou formado em engenharia. E chegou um momento ali da minha carreira como apostador que eu tive que tomar uma decisão. Será que eu sigo aqui a carreira de engenharia ou será que eu sigo a carreira como apostador? Como estava dando mais certo as apostas, é mais flexível, acabei seguindo a carreira de apostador. Aconteceu isso com você também ou não? Comenta aí pro pessoal. Então, eu sou formado em educação física, mas eu não atuava na área, eu trabalhava no mercado. Quando eu mudei para a Irlanda, eu comecei a trabalhar no mercado lá, não tinha nada a ver. E eu nunca, assim, eu nunca tive pretensão de trabalhar na casa de apostas, até porque eu não sabia nem qual era o caminho de fazer isso, né? Até que tinha uma amiga minha que trabalhava no restaurante comigo, que eu trabalhei num restaurante também, e ela começou a trabalhar numa casa de aposta e ela foi me dando uns caminhos, e aí eu comecei a aplicar, mas eu nunca tive na cabeça assim, vou trabalhar numa casa de aposta. Eu queria trabalhar como apostador do lado de cá, né? Eu fazia minhas apostinhas lá, estudava, aprendia a precificar e tudo mais. Mas acabou que tomou um outro rumo meio inesperado, assim, sabe? E foi legal, assim, estar do outro lado e poder entender como funciona, né? Esse mundo. Mas aí acabou que... Então, assim, o que eu sou formado eu nem exerço mais, já passou. Boa.
Rafa, antes da gente entrar especificamente no seu trabalho na casa de apostas, como que funciona, o que você faz, acho que uma curiosidade que muita gente tem é assim, o cara que trabalha para uma casa de aposta, ele pode apostar? Ou tem restrição? Como é que funciona? Porque, querendo ou não, tem um certo conflito de interesse, né? Em ter uma informação privilegiada e tal. Como é que funciona? Sim. Tem alguma regra que é definida? Isso varia de casa para casa? Como é que é? Então, eu acredito que varia, mas o principal ponto é assim, pelo menos eu trabalhei em 2 casas de apostas até hoje, né? Pelo menos as 2 que eu trabalhei, você não podia apostar, obviamente, na casa que você trabalhava ou a casa que fazia parte do grupo que controlava as casas, né? Então era isso, mas agora fora da onde você trabalha, não tinha problema nenhum. Pode apostar. Então não tem assim nenhuma restrição, por exemplo, né? Você estando dentro de uma casa de aposta, talvez você tenha, sei lá, uma informação que está entrando muito dinheiro do lado de uma bet aqui, de um time. Não tem nenhuma restrição assim que a casa fala, você não pode apostar nesse jogo aí por você estar tendo alguma uma informação privilegiada, vamos assim, de dinheiro entrando no mercado. Não tem nada disso, então. Até hoje não tive nenhum problema quanto a isso, assim, nenhuma situação que tinha ocorrido assim, tranquilo. É legal, é uma coisa, acho que eu mesmo tinha bastante, assim, se tem alguma área. E aí, já falando um pouquinho desse seu trabalho para as casas de apostas, que acho que é o que a gente vai acabar focando mais na entrevista, conta um pouquinho para o pessoal como que é o trabalho de um trader, como é que é a rotina, o que você faz, quais são os processos e as tarefas que você tem ali cada semana, para que a gente possa entender um pouquinho aí dessa rotina de trader. Tá. Então, assim, eu trabalho numa equipe que hoje nós estamos acho que deve ter mais ou menos uns 30 traders, só que nós somos divididos por região, vamos dizer assim. Então, assim, eu fico mais na parte voltada para o Brasil e América do Sul, então nós somos em 5 traders nessa equipe, né? Os 5 brasileiros. Então, eles costumam focar, por exemplo, tentar pegar gente nativo que tem um conhecimento melhor, enfim. Então, hoje eu estou voltado completamente para o futebol brasileiro, né? Meu carro-chefe é o futebol brasileiro. E no meu caso específico, eu estou mais voltado assim para estatísticas de jogadores, player props, né? E estatística dos times, né? Por exemplo, chute no gol do jogo e das equipes, né? Então, o meu trabalho hoje é pegar, por exemplo, a rodada do Campeonato Brasileiro e analisar e precificar, por exemplo, impedimento, desarme, faltas dentro dos jogos do campeonato e também os jogadores, faltas do jogador, impedimento do jogador, desarme do jogador. Então hoje eu estou focado realmente nessa parte, né? E aí tem as outras coisas, por exemplo, de apostas de longo prazo que eu cuido também pro Brasil, né? Aqueles os outrights e o que mais? Basicamente é isso. Boa. Uma dúvida que eu tenho em relação a essa questão da precificação, né? Basicamente você olha as estatísticas, você tem o conhecimento das equipes, se o jogador vai jogar ou não, enfim, você tem uma probabilidade dele ter maior chance, sei lá, de ter um cartão naquele jogo ou não, enfim, você faz essa análise. Só que assim, se a gente dar uma olhada em todas as casas de apostas que oferecem esse tipo de mercado, e acredito que isso vale para qualquer mercado das apostas esportivas, as odds entre as casas é muito próximas entre si, né? Então assim, tem por exemplo, alguma comunicação entre as casas que garantem que vai ter odds próximas, ou é cada uma por si? Pô, a Superbet vai oferecer uma odd de 1,90 aqui para um jogador tomar cartão, a outra vai oferecer 2,30, a outra 3. Como que funciona essa questão? Tem algum padrão entre as casas? Então, comunicação não tem, né? Cada um tem a sua maneira de trabalhar, né? Só que é claro que, assim, além de você estar ligado, por exemplo, em tudo que envolve ali notícias e tudo mais, além das só estatísticas puras, né? Você tem ali as notícias e tudo mais, você tem que estar ligado no mercado em si, né? Porque, por exemplo, não é normal todo mundo oferecer, por exemplo, um chute de um jogador a 2,30, por exemplo, e o meu tá 4,50, entendeu? Então, assim, eu não vou remar contra a maré. Então, eu tenho que saber ali o que está coerente ao meu redor, entendeu? Eu tenho que estar atento ao mercado também. Então, assim, não tem comunicação nenhuma, mas eu tenho que checar tudo. Eu tenho que analisar tudo e estar atento ao mercado também, né? Então, é basicamente isso. Não tem comunicação, mas, né, a gente tem que
você meio que se baseia pelo mercado, se você está alinhado ali ou não, sabe? É basicamente isso. E assim, Rafa, quando tem, por exemplo, uma mudança de odd, essa mudança de odd geralmente é por entrada de dinheiro, ou às vezes, por exemplo, mudou numa casa referência no mercado. Por exemplo, a Bet365 é uma casa que tem muito apostador, então acredito que ela seja uma referência, talvez, para os traders de casas menores, vamos dizer assim. A odd dessas casas menores, ela vai variar mais pela referência da entrada de dinheiro, talvez, em outra casa, ou só vai variar a partir da entrada de dinheiro na própria casa de aposta? Como que funciona um pouco dessa movimentação de odds para corrigir um pouco as odds no mercado e tentar deixar ele o mais justo possível? Então, aí vai depender muito, por exemplo, do tamanho da competição, do tamanho do jogo, né? Porque, por exemplo, no campeonato, sei lá, uma Série D, por exemplo, às vezes, tipo, não precisa nem de muito dinheiro para você poder mexer, né? Às vezes você tem ali uma referência, ou às vezes você tem uma, sei lá, você tem uma notícia que você descobriu ali, que vai fazer já com que você corte o preço, enfim. Né? Então depende do jogo, depende do campeonato. Tem campeonato que realmente, sim, é pelo peso do dinheiro, tem campeonato que você vai por alguma outra referência. Não tem um critério certo, assim, sabe? Uma regra. Depende, né? Depende do campeonato, da liga. E as casas, elas têm algum tipo de software que interliga odds entre as outras casas para ter alguma comunicação nesse sentido? Por exemplo, mudou na Bet365. Como que faz para Superbet, por exemplo, que no caso que você trabalha, identificar que mudou e aí talvez para fazer uma correção no Superbet? Você que tem que estar de olho na 365 ou tem alguns softwares que te auxiliam? Tem alguns providers, né? As casas trabalham com os providers, né? Então, normalmente o provider que já meio que já faz esses ajustes, né? Então, na verdade, o ajuste que eu faço no caso é um ajuste mais assim, mais manual, sabe? Mais um refino, né? Isso, mais específico de alguma coisa, entende? Então, às vezes, por exemplo, sei lá, tô aqui trabalhando, tô assistindo um Sport TV e vejo uma notícia ali que eu sei que aquilo vai mexer com o mercado, então eu vou lá e não preciso esperar, por exemplo, o mercado mexer para eu mexer, eu vou lá e mexo, entendeu? É mais ou menos isso. Boa. Pensando um pouco no que você trouxe até aqui, deu para ver que tem 3 coisas que pesam principalmente na sua precificação, né? Quando vai abrir um jogo. Uma é a parte estatística, né? Talvez média de chutes, média de finalizações, ou outras estatísticas, dependendo do que você está precificando. Tem também a parte subjetiva, que acho que é uma coisa que, até uma curiosidade minha, que acontece bastante, sei lá, um zagueiro que bate pênalti, como acho que era o Sabino, talvez, que batia um tempo atrás no Curitiba no Esporte. Isso é uma pegadinha, né? Que parece, o zagueiro vai fazer gol só de bola parada, mas pensando em escanteio, numa falta, e às vezes o cara bate pênalti. Maidana, lembra do Igor Maidana? Né? Teve o doblete do Tadeu também, né, recentemente na Série B, né? O Tadeu fez 2 gols de pênalti o goleiro, né? É verdade. São bons exemplos. E tem também a parte que você falou também de monitorar as outras casas, né? Porque, como você disse, se a casa tá pagando 2,30 para, sei lá, uma finalização em meia de um jogador, você tá abrindo 4,50, e o médio do mercado tá 2,30, provavelmente é você que tá com um preço desajustado, né? Sim. Desses 3 fatores, você consegue dizer pra gente, assim, o que você pesa mais? Assim, sei lá, 50% estatística e aí uma outra coisa subjetiva, ou é uma coisa muito complexa, varia tipo de jogo para jogo, tem jogo que você olha mais para esse detalhe subjetivo, tem jogo que não? Não, sim, todo jogo eu olho os detalhes subjetivos, não tem como, principalmente no Brasil, porque é bem complicado, por exemplo, essa parte de, cada rodada o técnico poupa jogador, é difícil, sabe? É terrível. Às vezes o lateral vai de sempre ponta, tem a parte né? subjetiva. Não, é terrível. Então, sempre tem a parte subjetiva, não tem como. E eu acho que isso que é uma coisa boa, porque, por exemplo, na outra casa de aposta que eu trabalhava, por exemplo, quem cuidava mais do Brasil era, tipo, uns traders lá do Reino Unido. Então, tipo assim, é diferente, entendeu? Então, pelo menos agora, eles pegaram caras do Brasil, que tem o know-how é muito importante, entendeu? De saber poder, sabe, conhecer o jogador e tudo mais. Então, essa parte subjetiva sempre vai ter. Só que assim, cara, tipo, eu não sei tudo também. Não conheço todos os jogadores. É normal, sabe? Tipo, então, às vezes, vai passar alguma coisa. A gente tenta fazer de tudo para não passar, mas tem muito jogador que às vezes não conheço. Série B, para mim, é terrível também, entendeu? Então, assim, a parte subjetiva é bem importante, né? Mas, claro que eu acho que, sei lá, diria uns
60-40 aí, vai, 60% de estatística e 40% de subjetivo de poder, principalmente, por exemplo, sei lá, vai um desarme de um jogador, um cara vai enfrentar uma equipe que tem um cara que é mais driblador, ali um ponta mais habilidoso, enfim, então a tendência é ele, sei lá, bater de frente com o cara ali umas 6, 7 vezes no jogo, enfim, então assim, tem a parte subjetiva é bem importante, eu levo bem em consideração. Boa. Arbitragem, enfim, um monte de coisa. E Rafa, uma dúvida que eu sempre tive também, né? E também acho que de olhar a Betfair, às vezes, eu não sou trader, mas eu já vi algumas movimentações, por exemplo, na Betfair de muita entrada de dinheiro. E eu suponho que talvez possa ser casos de apostas que estejam fazendo fechamento de mercado para rebalancear o risco, né? Acontece isso também, por exemplo, é o trader que faz essa análise de risco ou tem um profissional a parte na casa de aposta, que seria um analista de risco, por exemplo, para fazer esse contrabalancear, né? Só para contextualizar para o pessoal que talvez não esteja entendendo. O que acontece? Vamos supor que a gente tem uma casa de aposta e nessa casa de aposta tem um jogo lá, Flamengo e Vasco. E aí começa a entrar só dinheiro do lado do Flamengo. Flamengo. Vai ficar muito desbalanceado. Se o Flamengo vencer, a casa de aposta vai ter um prejuízo, né? Então aí a casa de aposta, o que ela faz? Ela vai lá e aposta do lado no mercado, ela usa o dinheiro dela mesmo, né, para fazer a aposta, para tentar balancear um pouco e balancear essa questão, né, do quanto ela vai ter de talvez prejuízo se der Flamengo e tentar balancear um pouco isso. Como que funciona essa parte? É o trader que faz essa análise ou tem algum especialista na casa de aposta que é um analista de risco? Não, tem um departamento de risco, né, que eu já não tenho contato nenhum, assim, é bem separado, é bem definido, assim, né. Então essa parte eu já não tenho tanto conhecimento, assim, porque tem o time do risco lá, que eles que fazem essa parte, assim, a gente não tem nada a ver com isso. Não sei te dizer, na verdade. Você comentou agora há pouco sobre a Série B, né, que é uma competição mais difícil, até tem entre apostadores o apelido de Série Bingo. Eu sei que as casas oferecem bem menos linhas e bem menos apostas em props, por exemplo, em Série B. Não sei se o Superbet está oferecendo, faz tempo que eu não dou uma olhada. Mas como que é nesse caso, assim, que provavelmente na Série A, querendo ou não, mesmo que você não acompanhe o jogador, é muito fácil ter informação, né? O Globo Esporte, que é um portal que tem muita informação, tem prévia, tem... Até o próprio Cartola ajuda, né? Com quem vai jogar, quem tá fora, tem vários sites do Cartola que orientam. Mas na Série B não tem nada disso, né? Meio que... E muitos times não tem tanta mídia como é na Série A e tal. Como que você faz nesses casos? Se é que as linhas estão sendo abertas, né? Como eu falei, não lembro, mas tem um trabalho a mais? Ela dá mais dor de cabeça, assim, de fazer? Sim, dá mais, né? Por exemplo, a gente não oferece, por exemplo, player props na Série B, por exemplo. Não tem chute de jogador, pelo menos por enquanto. Né? Então, assim, essa parte lá é tranquilo. A gente oferece, por exemplo... faltas dos times, que é uma coisa diferenciada, né? Mas só, por exemplo, a linha do jogo e uma linha das equipes, né? E aí o que acontece? No caso da Série B, tipo assim, como a gente tem lá o nosso time, então tem um trader lá que ele já é mais ligado na Série B, assiste mais jogos da Série B, entendeu? Então é meio que a gente divide assim e ele acaba priorizando mais a Série B porque ele manja mais, entendeu? Então, no meu caso, por exemplo, por causa do fuso horário lá da Irlanda, eu não assisto jogo nenhum. Eu não assisto jogo. Muito difícil. Então, assim, eu vejo uns highlights depois, enfim. Às vezes, de domingo, que ainda dá para assistir um pouco, que aí é mais cedo, né? De tarde o jogo no Brasil. Mas, então, a Série B a gente procura sempre se dividir para quem, tipo, tem um aproveitamento melhor ali, entende mais, enfim, acompanha mais os jogadores, mais os times, né? E assim, quais são as vantagens e desvantagens de ser um trader, Rafa? Você que tá nessa área já há um tempo, se você fosse pontuar as vantagens de trabalhar dentro de uma casa de aposta como um trader, quais seriam? As vantagens? Eu falo que eu não trabalho, é muito legal, assim, tipo, vivo futebol 24 horas, nunca esperava isso, sabe? Você tenta ser jogador, eu já fui árbitro também, federado, sempre estando no meio do futebol, sabe? E aí, de repente, tipo, é um trabalho dos meus sonhos, assim, né? Então, assim, a parte produtiva é isso, você sempre tá ali movimentando tudo ali, podendo assistir o jogo o dia inteiro, é muito bom. Então, essa parte boa, assim, é bem gratificante poder estar trabalhando com futebol dessa forma, né? E é home office? É home office 100% home office ou é híbrido? Como que funciona? No meu caso é 100% home office. Mas aí depende de pessoa para pessoa.
Boa. E as desvantagens? Tem alguma desvantagem ou é só mil maravilhas? Tem muita pressão, assim, por parte do seu chefe de ter que então, ajustar uma quantidade de jogos? Como que funciona essa parte? Não, tem essa parte, bem chatinha, assim, tem uma pressão, existe uma pressão. Não é, tipo assim, dá para saber levar, entendeu? Dá para levar, mas acaba que, assim, existe a pressão. Outra parte negativa também, que, tipo, assim, hoje eu aposto muito menos do que eu apostava antes, porque, assim, por mais que é um trabalho que eu goste e tudo mais, mas sempre tem aquela parte, assim, que às vezes eu desligo o computador e não quero também ver bola na minha frente, entendeu? Vou assistir outra coisa, porque às vezes se acumula aquilo ali. Então tem essas partes chatas também, né? Mas hoje eu posso falar que eu aposto bem menos e vivo mais assim, tentando lidar com a pressão de uma forma para não me afetar muito, entendeu? Mas existe, né? Não tem como. Acho que nesse sentido é parecido com a vida de um tipster, né? Porque, querendo ou não, quando você tem um grupo ali e você começa a entrar numa bad run, por exemplo, também tem uma pressão psicológica forte. Acho que também quando as linhas começam a, sei lá, não estar tão ajustadas e tal, também você começa meio que se cobrar, né? Tipo, pô, o que você tá deixando passar aqui? Exatamente. Mas é legal dizer isso para não acharem que é mil maravilhas também, né? Só ver jogo, jogar duas linhas de Excel e curtir a vida. Não. E aí, às vezes é isso. Às vezes você vai lá e fala, puta, você tomou o maior cuidado para abrir aquela linha ali, você tá confiante, fala, puta, é isso. Aí você posta no ar, você já toma ataque, já. Fala, puta, o que será que os caras sabem que eu não sei, velho? Sabe? Tipo, é tenso. Até aproveitando esse gancho, eu não sei se você pode entrar nesse detalhe, porque talvez seja uma coisa mais técnica, mas eu queria falar um pouquinho sobre o ajuste de liquidez das linhas, né? Porque, obviamente, quando você abre, é um limite reduzido e acho que o próprio mercado te ajuda depois a fazer a correção. Isso é feito de forma manual, por exemplo, você começa a pressentir o dinheiro entrando de um lado, ou outra pessoa da empresa, e vai ajustando, ou é todo o sistema? Você lança lá e automaticamente o próprio software da casa já faz isso, esse trabalho? já tem todo um trabalho que já tem ali todos os limites estabelecidos e tudo mais. Isso aí eu não mexo nada. É mais tranquilo. Boa. E na parte assim, ó, se você fosse... e acho que deve ter um pessoal também que está assistindo o programa que deve estar interessado em trabalhar como trader, né? Qual é o currículo de um trader de sucesso, assim? O que uma pessoa tem que ter no currículo, tem que ter de conhecimento, ou tem que ter alguma formação, tem que ter algum curso que é para formar trader? Qual que é o currículo para poder aplicar para o trabalho de um trader dentro de uma casa de aposta? Como que é? Fala pro pessoal aí. Hoje o primeiro principal é inglês. Se não tiver inglês, esquece. Não tem como. Porque até quando eu entrei lá, aqui na Superbet, até indiquei umas pessoas que entendem muito de aposta, mas bateu no inglês lá e não passou. Então, aí depois começaram a abrir mão, assim, da experiência, né? Porque era muito difícil encontrar, o cara com experiência, com inglês fluente e tudo mais. E aí acabou que aí eles falaram, vamos contratar um trader júnior que às vezes não tem muito conhecimento, muita experiência, mas tem o inglês e vai crescendo, né? Então, o primeiro lugar é o inglês, hoje é o inglês, assim. E aí depois tudo agrega, né? Assim, o inglês fiz um monte de cursinho. falar ou só de entender? Só de falar ou só entender, assim, tipo, conseguir escrever e entender? Tem que ser falado também. Não, porque tem muita... O pessoal gosta de uma reuniãozinha no Zoom, né, meu? Então é fogo, tem que ser... E aí, por exemplo, no caso lá, imagine um cara que trabalha comigo lá, que ele pega mais o período da noite, né? Que eu trabalho mais no período da manhã, então eu abro o dia, aí tem um cara que fica à noite. Aí, por exemplo, às vezes ele tá sozinho naquele dia na equipe brasileira, né? Então, dá qualquer coisa que aconteça, que ele precisa de algum auxílio, ele vai ter que conversar com o pessoal que está por aí, online, né? Por exemplo, um trader que está, sei lá, na Sérvia, por exemplo. E aí é o inglês, não tem como. Entendeu? Então, o inglês é primordial. E aí, depois os cursos que você falou, tudo é válido, né? Tudo é válido. Eu fiz vários cursos, tipo, até do Clube da Aposta eu fiz um curso também. Lá em 2016, eu acho.
Era o curso antigo, acho, do clube. Era de, eu não lembro o nome certo, mas acho que era Excel. Esse mesmo. Aplicado Tinha um módulo de pós-esportivas. Tinha o Foi método onde de eu aprendi a Poisson, não é? fazer. O método de Poisson, não Então era um negócio assim? na verdade, eu não lembro o nome, acho que era, não sei se era Roberto o nome do cara. O módulo de trader era do Roberto. Tinha o Humberto também. Então, que foi quando eu aprendi a fazer análise de regressão nesse curso. Aí Acho que é o Humberto, daí, o Betão. Deve ser o Betão. Betão, é isso. Mais cara de Betão mesmo. Então, que foi onde eu aprendi a fazer análise de regressão nesse curso, pô. E assim, foi um curso gratuito, mas a galera não faz, entendeu? Eu fiz. Isso a gente ainda vê até hoje, né? Os nossos cursos, por exemplo, hoje em dia estão quase todos gratuitos e parece que a gente tem que pedir para as pessoas fazerem, sabe? Não aproveitam muito. Então, assim, igual eu falei, tem a parte do inglês e aí tem o que a pessoa quer para ela, entendeu? Então, eu comecei a fazer vários cursos, meu. Fui aprendendo um monte de coisa. Assim, tipo, hoje eu não... No meu trabalho hoje eu não uso análise de regressão hoje. Mas eu sei fazer, aprendi. E isso me ajudou a entrar, entendeu? Então entender inglês, gostar de esporte, entender de aposta. Esse é o perfil de trader que está entrando nas vagas. Esse é o perfil, Complementando um pouquinho a pergunta do Jonas, porque assim, esses 3 tópicos eles são mais técnicos, né? Mas tem também um pouco mais do próprio comportamento da pessoa. Por exemplo, tem que trabalhar em casa, então você tem que ter disciplina. Imagino que tenha que gostar, ou pelo menos ter alguma afinidade com matemática. Como que você diria assim, quais são as características da pessoa que seriam legais ela ter, caso ela queira trabalhar nessa área? Então, por exemplo, hoje, a maioria das vagas, assim, é muito difícil você ir para o office, pelo menos lá na Europa, eu não sei como é que está aqui no Brasil, né? Mas, por exemplo, tem 2 que trabalham comigo que eles estão também 100% home office. Então, assim, você tem que ter uma disciplina, essa parte de horário, assim, tem a flexibilidade, mas essa parte de horário, de você poder... sei lá, por exemplo, no meu caso, assim, por mais que eu trabalhe de casa, mas é como se eu fosse para um outro lugar, porque eu faço uma rotina para ir para o office, tipo, eu não vou trabalhar de pijama, por exemplo, entendeu? Então, assim, tem que ter uma cabeça meio alinhada ali com o processo, entendeu? E, assim, matemática é importante, né? Obviamente, mas eu acho que isso já está embutido também nos cursos ali que você faz e tudo mais. E aí, na própria entrevista também, tipo, você é testado, né, para essa parte de probabilidades, né? Que é o carro-chefe, probabilidade. Tem que entender um pouquinho. E como faz assim para encontrar essas oportunidades hoje em dia? Se o pessoal chegasse para você e falasse, Rafa, eu quero começar essa carreira de trader também. Onde eu encontro essas oportunidades? Quais são as empresas que mais dão oportunidades? E assim, agora que o mercado está vindo aqui para o Brasil, você está vendo um crescimento dessa área também nesse sentido, de ter mais oportunidades aqui para os brasileiros? Sim, bastante, com certeza. Tem muita oportunidade chegando para o Brasil, ainda mais agora com a regulamentação. Um dos meios mais assim eficazes de conseguir, eu acho que é o LinkedIn. A maioria das casas postam as vagas no LinkedIn. Eu acho que é o meio mais tranquilo para você conseguir aplicar para as vagas, né? E a oportunidade está vindo para caramba, mas o que eu sinto, assim, que ainda o brasileiro ainda não entendeu tudo isso, sabe? E falta um pouco, assim, de... sei lá, por exemplo, eu já conversei com uma mulher do RH lá e ela fala, recebi, tipo, sei lá, 100 currículos, tudo, tipo, em português. Ela não entendeu uma palavra, pô. Então, tipo, a pessoa não se deu o trabalho de pôr um currículo em inglês lá, sabe? É um negócio assim, alguns detalhezinhos que às vezes faz falta, sabe? Tipo assim, às vezes o cara tem um currículo bom, mas acabou nem chegando lá, porque como que a pessoa ia ver, sabe? Querendo ou não, né, as empresas estão vindo para o Brasil, né? Não estão sendo abertas empresas aqui. Deve estar sendo aberto, mas a grande maioria é tudo de fora, né? Então tem que ter toda essa questão do inglês, né? É inglês que move aí o empresarial. E, inclusive, contar aqui para o pessoal, eu apliquei para uma vaga de trader na Superbet. Eu vi a sua participação, acho que foi lá no podcast do Danilo Pereira com o Paquetá. Eu assistia, e aí
Inclusive, eu mandei mensagem para você perguntando, né? Daí você falou, dá uma olhada lá no LinkedIn. Eu fui lá no LinkedIn e tinha várias vagas da Superbet abertas. Então, não só no trader, não só no trading, né? Não só em trade, tinha de análise de risco, tinha uma vaga mais geral, marketing. Acho que isso, marketing, até de apostas esportivas mais geral também, um macro, assim, né? Uma visão macro do negócio. E eu cheguei a fazer entrevista também, só que o que não me agradou foi que tinha que ficar um período em São Paulo, mover para São Paulo, porque eles iam fazer um treinamento lá com o pessoal. Então ia vir um pessoal aqui ficar 2-3 meses lá em São Paulo, todo mundo lá fazendo treinamento, né? E aí não me agradou, assim, ter que mudar de cidade, né? Não estava nos meus planos. Mas, assim, foi super de boa, assim. Eu mandei o currículo, o pessoal chamou para entrevista, fiz a entrevista, e aí esbarrou nesse problema, né? Que aí é mais um problema meu e não da empresa, né? Mas eu dei uma olhada e tem bastante vaga aberta mesmo. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá no LinkedIn. E deixa atualizado em inglês ainda, né? Deixa em inglês lá para o pessoal. Então tem bastante vaga. E agora a tendência é cada vez mais ter mais vagas, né? Agora, vamos ver, várias empresas já solicitaram aí a licença, né? Então, acho que o negócio está crescendo cada vez mais. Rafa, o boom chegou. Uma dúvida que me veio aqui na mente, você trabalha na Superbet, certo? A Superbet está tendo as eleições de prefeito agora, né? E eu acho que ela foi a primeira casa que abriu as odds para a Prefeitura de São Paulo, não foi? Você teve alguma participação nesse sentido de, pelo menos, sei lá, uma reunião, vamos abrir essa odd de prefeito de São Paulo, como que a gente pode abrir essas cotações iniciais? Teve alguma coisa nesse sentido? Ou eles pegaram, vamos abrir qualquer odd aqui, depois com entrada de dinheiro vai ajustando? Como que funcionou isso aí? Não, no caso da precificação eu participei, eu e mais 2 traders lá. Foi uma discussão árdua, mas eles dois manjam muito mais de política. Eu não manjo nada, cara. Eu só tava ali ajudando, assim. Até por morar fora, né? Mas assim, tava ajudando mais a parte, tipo, de mercado, assim, sabe? Pô, você vai abrir um cara ali sei lá, a tanto, então o segundo tem que ser a tanto, tal. Essa parte, mas foi tudo assim, tudo conversado, analisando vários pontos, entendeu? Para poder botar no ar de uma maneira mais, assim, esqueci a palavra, accurate, né? Mais correta possível, né? Apurado, né? Isso, mais apurado, isso. Mas foi bem legal, assim, causou um boom tremendo aí, né? Foi um boom na comunidade, né? Que como foi a pioneira a abrir esse mercado, muita gente falou, abriu na Superbet aqui o mercado de prefeito de São Paulo e tá uma disputa legal, né? O Stefano, que é da cidade aí, o pessoal deve estar bastante tem disso. 3 candidatos ali bem parelhos, né? Na época que abriu, eu acho que o Nunes estava até um pouco mais para trás, aí depois abriu o tempo de TV, ele deu uma recuperada, então tá bem, tá bem difícil, assim, de até de precificar um evento desse, né? Porque é difícil, não. Para mim, assim, foi uma coisa. Eu já tinha feito as outras eleições para presidente, né? Quando eu trabalhava na Betfair. Já foi uma coisa nova, né? Para mim, assim. Mas a de prefeito foi tenso. foi legal, assim. E aí depois todo mundo começou a abrir também, né? Enfim, vamos ver aí o que vai dar. Mas uma última que eu tenho sobre essa parte do seu trabalho mesmo de trader, antes da gente passar para outras coisas, política é um caso um pouco à parte, né? Assim, tem algum outro caso que você precificou, assim, ou de um evento muito diferente do que é o dia a dia das apostas, por exemplo, no futebol brasileiro, ou até uma liga, sei lá, a Liga Sérgio, uma liga alternativa, assim, que você não fazia ideia nem do nome dos times, que caiu no teu colo, tipo, se vira aí, abre pra gente, ou não é muito comum isso? Então, não é muito comum, mas de vez em quando acontece. Então, por exemplo, esse ano a gente fez Big Brother, para mim é terrível, porque eu não entendo nada. Big Brother é um negócio legal, cara, porque dá para ver que todo ano os famosos saem de favorito, né? O Jonas sempre traz umas apostas. Aí, conforme eles vão fazendo besteira na casa, é terrível, cara. Né? E aí, assim, fuso horário também horrível, então, assim, a gente deixava lá o... Você assistia o Big Brother pelo Instagram, né? Tipo, eu ficava mais atento, assim, usava muito o Twitter, assim, sabe, para pegar uma coisa. Mas aí tinha, igual eu falo, aí tinha um cara lá que trabalha comigo que ele adora o Big Brother e sabia tudo, sabe? Especialista em Big Brother. Eu falei, porra. Aí, então ajudou pra caramba, né? Mas é bem tricky, assim, tipo, você abre paredão, por exemplo, putz, é legal, sabe?
Mas Deve ser divertido, assim, um desafio diferente. É diferente, mas deve ser bem difícil, né? Só que é muita dor de cabeça, sabe? Tipo, é fogo. É muito volátil também, tipo, uma hora, de repente, sei lá, um tipster passa alguma coisa, um determinado nome lá para sair do paredão, aí começa... Aí entra muito dinheiro. Aí começa a ficar tudo bagunçado e eu só sei que eu sempre rezo pro Big Brother acabar logo. É isso. No dia que chega a final, eu dou pulo de alegria. Eu falo, graças a Deus. Até esse, você participou só desse último? Ou foram vários já? O ano passado eu fiz também, quando eu tava na Betfair. Porque teve eu não assisto muito, mas eu acho que foi, o Jonas vai me ajudar, não sei se foi da pandemia de 2020 ou do ano seguinte, que a gente até aqui no clube acompanhou muito, porque não tinha futebol, né, praticamente para fazer. Verdade. E aí foi meio que o que tinha pra gente trazer de conteúdo. E eu lembro que era uma loucura, assim, os paredões eram bem divididos, que tinha acho que 2 times. Esses últimos acho que foram mais tranquilos, né, Jonas? Acho que teve menos surpresa, assim, os paredões eram porque desse ano teve 2 ali que você já sabia que tava na final já, né? Não lembro o nome agora, mas eu lembro que teve essa situação ali. O próprio cara que ganhou lá, tipo... O Davi, né? O Davi e a Bia do Braz. Então, quando chegou ali, sei lá, no segundo, terceiro paredão, todo mundo já sabia que até eu que sou leigo, sabia que o cara tava na final já. Então foi mais tranquilo nesse aspecto, assim. Só que aí teve, por exemplo, uma coisa que eu lembrei agora, que você tem que ir se adaptando às coisas, né? No começo desse Big Brother, o paredão ele era diferente do que dos outros anos, não tinha uma coisa assim? Sim. É um formato isso aí foi muito... Mudou de novo. Acho que era CPF único agora, né? Mas era um negócio que assim... Voltava para eliminar, agora você voltava para ficar no começo, era um negócio assim. E fazia uma diferença isso daí. Então, no começo, para você teve que se moldar ali, porque foi bem complicadinho ali o começo. Porque isso é uma coisa nova, aí você tem que se adaptar àquele negócio ali rápido, né? É igual, por exemplo, Copa América, mercado de arremesso lateral. A gente teve que adaptar, porque o campo era menor. O campo era menor, né? Aí todo mundo já ganhou esse negócio, já pegou esse approach aí, e era só lateral para lá, lateral para cá. Entendeu? Então, assim, teve que adaptar ali rapidinho. Então, você tem que estar ligado ali, né? Senão você se perde. É bem dinâmico. E antes da gente entrar um pouquinho sobre o Rafael Moraes, apostador, né? Falar um pouquinho dessa parte de tipster, né? Principalmente lá da Irlanda, a gente vai fazer umas perguntas sobre essa parte. Mais uma dúvida em relação agora à questão, e também entrando nessa parte da dinamicidade do trabalho de um trader. Como que funciona no live? Porque no live, querendo ou não, o que define ali a alteração das odds é a entrada de dinheiro, possivelmente aí em casas de apostas de referência, na Betfair, nas exchanges. O tempo de jogo também. O tempo de jogo é um fator que muda bastante as odds, que faz mudar principalmente no mercados contra o tempo, a favor do tempo. E só que tem um fator que é a questão do andamento do jogo, se o time tá bem ou não, se o time tá amassando ou não. Como que funciona esse ajuste mais subjetivo no live? É você que faz ou é um especialista ali diferente da casa de aposta? Como que funciona? Eu vou te dar uma resposta que eu tenho certeza que você vai ficar desapontada. Mas é como se fosse 2 empresas diferentes. Eu sou do time do pré-game e tem um time completamente pro live e que, eles não vêm para cá e a gente não vai para lá. Eu não sei nada que acontece lá. As casas meio que especializam, né? É uma coisa completamente diferente. Tem o trader de live lá, né? Trader live e trader pré-game. Então, a minha parte é do pré-game. Então, assim, a gente não tem acesso a nada do live. Nada. Só sabe, por exemplo, qual jogo que vai para o live. Então, às vezes a gente se comunica para poder... Por exemplo, eles perguntam assim, o que vocês vão oferecer pré-game nesse jogo? Por exemplo, vão oferecer... chute de jogador, sei lá, desarme de jogador, para eles fazerem a programação do que eles vão fazer o treino live, por exemplo, entendeu? Mas essas partes técnicas do live, eu não sei te responder, porque nunca tive contato com nada disso. É bem separado, sabe? Bem separado. Boa. Te desapontei, desculpa. Não, tudo bem. Aí vai ter que chamar o trader de live, então, para tirar exatamente. Só que não tem, agora onde eu tô lá, não tem nenhum brasileiro.
Entendi. Eu trabalho, inclusive, com alguns traders numa empresa que eu trabalho ali. Eu faço uns in-plays, chamam, né? Eu tenho que assistir o jogo como se fosse um scouter ali, falar o que tá acontecendo no jogo, falar os momentos importantes. Mas eu nunca, assim, eu passo a informação só. Eu não sei o que eles fazem com ela. Eu tenho muita essa dúvida, assim. Eu tenho quase certeza que o que eu tô passando vai pro pessoal lá do trader de live para fazer ajuste. Tenho quase certeza disso. Mas eu ainda tenho essa dúvida, por isso que eu pergunto. Depois eu ver com o trader de live, se eu consigo encontrar mesmo, eu faço a pergunta para ele. É bem complicado, eu não tenho contato nenhum com live. Eu também tenho várias dúvidas com relação a live, né? Mas assim, como eu também faz muito tempo que eu não aposto em live, faz tempo já. Então, sei lá, meio que passou a dúvida assim, tipo, beleza. Tem mais alguma dúvida aí da parte do trader, Steph? Ou a gente pode passar para a parte... Eu acho que a gente já cobriu bem, né? Acho que as principais curiosidades, inclusive que eu tinha, foram bem respondidas. Acho que a gente podia passar agora um pouquinho para a parte da Irlanda, né? Que é uma realidade diferente. Você já comentou um pouquinho como que você chegou lá, né? Que foi via trabalho e tal. Mas antes da gente falar de apostas, eu queria saber um pouquinho de como é a relação do irlandês com o futebol no geral, se é que você tem esse contato. Acho que você no dia a dia dá para pegar. Tipo, eles também gostam muito do futebol, eles ligam mais para a Premier League, por exemplo, que está ali do lado na Inglaterra. Eles têm os times locais são fortes, eles são fanáticos, não são? Não tem uma rotina de ir para o jogo de final de semana? Não tem? Como é que... Então, eles gostam muito de futebol, por mais que o primeiro esporte no país seja o rugby, mas futebol é muito forte lá também. Mas, assim, o cara que gosta de futebol, ele torce para o time da Premier League. Porque a Premier League lá, a cobertura da Premier League, quando você liga, por exemplo, você vai ver TV lá nos canais lá, por exemplo, Sky Sports, por exemplo, é tudo Premier League, entendeu? Então, lógico que tem um canal lá que às vezes passa o Campeonato Irlandês ao vivo, né? E aí tem também os Premier lá do Campeonato Irlandês. Mas o resto da programação, assim, é tudo Premier League. Então, a galera torce para o time da Premier League, né? Lá a maior torcida lá é o Manchester United e segundo o Liverpool. E eles têm muita cultura de ir para jogo, porque lá tem aquelas empresas aéreas de low cost, sabe? Tipo, que é bem baratinho. Você paga, tipo, 19 euros. Ryanair, exatamente. E aí, às vezes, eu fazia... Porque agora eu não estou morando em Dublin, mais que eu mudei. Mas quando eu morava em Dublin, eu fazia isso com mais frequência. Assim. Então, você pegava o Ryanair ali 6 da manhã no sábado, assistia o jogo e eu, tipo, 9 da noite já voltava. Então, a galera faz muito isso, se bate e volta. Então, eles são bem fanáticos, assim. O futebol eles gostam muito. E aí tem aquela galera que é mais, assim... mais raiz, assim, que acompanha a liga local. Então, assim, tem os clubes grandes locais lá. Tudo bem que, assim, perante na Europa, assim, por exemplo, dificilmente vai para Champions, Europa League. Agora, esse ano que conseguiu ir para a Conference League, né, para a fase de liga, né. Então já vai ser legal para caramba, que é o Shamrock Rovers. Inclusive, vai pegar o Chelsea em Londres. Vou ver se eu consigo ir, né, não sei se vai dar. Mas, enfim... então tem as torcidas lá, tudo mais, né? Tem as rivalidades, enfim, é legal. Só que é um campeonato mais simples, assim, um campeonato pequeno, né? A qualidade técnica pequena, inferior, mas eles gostam pra caramba. É legal, eu acompanho bem, né? Mas a Premier League é o carro-chefe deles. Não tem jeito. É como se fosse aqui no Brasil, né? Tem flamenguista em tudo que é canto, né? Exatamente. Lá eles também... Lá é o Manchester United. Lá é o United. United. E aí tem esses torcedores mais raiz, porque aqui no Brasil rola muito uma coisa, principalmente no Nordeste isso, né? Sei lá, o cara torce pro Bahia e pro Flamengo, mas o cara que é só Bahia, ele fica bravo e chama o cara de misto, né? Tipo, esse cara é misto, ele torce pra dois times e tal. Isso rola lá, assim, dos torcedores mais fanáticos? Tipo, não, tem que torcer para time daqui e tal, ou já é tão comum que ninguém... Não, já é comum. A maioria torce para time inglês, não tem jeito. Aí tem uma minoria que torce para os clubes locais ali, né? Mas, por exemplo, esse ano, tava um tumulto assim, sabe? Não um tumulto, tipo um murmurinho assim, porque o Liverpool tava quase para jogar a final da Europa League lá, e foi em Dublin a final da Europa League. Meu, aí a galera tava assim, se o Liverpool fosse para a final, ia ser um negócio de louco, assim. Só que aí tomou um pau da Atalanta, né?
Nossa. Foi da Atalanta. Foi. Mas assim, lembrei a palavra que eu queria usar. Eles estavam com uma expectativa do Liverpool ir para a final, que aí ia ficar, a cidade ia ficar uma loucura. Uhum. A sensação que você me passou, eu acho que é mais ou menos que nem o interior aqui de São Paulo, né, Jonas? Que, por exemplo, você é São Paulino, mas quando tem jogo do São Carlos, é o time da cidade, você vai lá e apoia também, então, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? O cara torce pro time da Inglaterra, mas sei lá, o time da cidade, quando joga em casa, eu vou lá assistir, vou torcer. Tipo isso, mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. Tipo uma portuguesa, assim, que é o segundo time de todo mundo. E lá o pessoal é bom de bola ou não? O pessoal, tipo, por exemplo, o pessoal comum vai jogar bola também? Tem, tipo assim, horário livre ali, o pessoal vai jogar bola ou não? Só assistir mesmo? Só assistir, é difícil. Eu nunca consegui jogar bola lá porque não tem gente pra jogar. Só rugby. E quais são os esportes ali que o pessoal pratica, assim, o pessoal comum, assim, do dia a dia? Tem um esporte assim, esse aqui é muito praticado, o rugby é praticado ou não? Então, é que eles têm os esportes gaélicos, não sei se você já ouviu falar. Nossa, é bem estranho, né? Então, aí tem lá o hurling, e o futebol gaélico também, que é com o pé e com a mão. Então, isso daí é bem forte lá. Inclusive nas escolas, é ensinado, né? Por exemplo, a minha filha está agora na escola e ela está aprendendo camogue, que é um esporte para mulher lá, que o nome é camogue, né? Que é diferente o nome muda é o mesmo esporte, mas para mulher é um nome e para homem é outro nome. E aí, tipo, então eles são fissurados nesses esportes gaélicos deles lá. Boa. É legal também conhecer a cultura de outro país, né? E assim, é tudo Reino Unido ali, né? Tipo assim, e tem muita diferença Irlanda para Inglaterra, para Escócia, tem muita diferença assim cultural entre eles ou é muito próximo entre si, assim, essa cultura lá do Reino Unido? É bem parecido, não tem uma coisa ou outra assim, mas a maioria assim não é bem parecido, bem parecido. Você gosta de comer o fish and chips? Adoro, né? Não tem como. Já Nossa, tô acostumado. Aquele café da manhã em inglês também, né, mano? Um feijãozinho logo cedo. Esse fish and chips aí eu não gosto não, viu? Eu experimentei quando tava viajando pra fora, não achei muito óleo, muito gorduroso. Mas é bom, né? Assim, não dá pra comer toda hora também, igual o café da manhã lá, o café da manhã irlandês lá. Se comer todo dia não dá, mas uma vezinha no meio dá. É bom pra caramba. Puxando esse gancho da cultura, lá na Inglaterra, todo mundo já fala, né? É uma cultura muito comum de apostas, assim. Você consegue, inclusive, existem casas de apostas físicas. Isso, no Brasil ainda, a gente tem, sei lá, loteria, que é um pouco mais ou menos parecido, né? Mas é diferente. E agora, talvez, com a regulamentação, a gente possa ver mais esses espaços físicos. Mas, basicamente, pra gente aqui é a experiência online, né? Você entrar no site, faz a aposta e tal. Sim. A Irlanda é muito parecida com a Inglaterra nesse sentido, assim, de você, por exemplo, tá numa padaria, sai com seu pão, já entra ali na Superbet deles e faz sua aposta. Como é que é? Eles apostam muito? Sim, sempre, tipo assim, às vezes, por exemplo, eu fui para uma cidade nova lá, onde eu tô morando, aí, tipo, tava andando lá no centrinho, aí eu parei em todas que tinha física lá, eu parei e entrei. Aí sempre tá lotado. Lotado não, mas sempre tá cheio. E assim, é muito forte corrida de cavalo, né? Corrida de cavalo. Isso aí é uma coisa que eu aprendi a gostar. Faço umas apostinhas em cavalo, mas recreativas. Não entendo muito e pô, adoro. A Irlanda tá no circuito ali de corridas, né? Então, às vezes eu vou assistir assim ao vivo. É muito louco. E as corridas de galgos, tem também lá na Irlanda forte? Tem. Só que essa é bem forte, só que eu ainda não fui assistir. Mas é legal pra caramba também. Só que eu nunca postei em galgos. Cachorro corre. Primeira vez eu quebrei. A primeira e única vez que eu quebrei banca foi em galgo, sabia? Mas por quê? Porque eu tava testando várias estratégias. Aí chegou na hora de testar a estratégia do martingale. Aí eu tava nos galgos lá, apostando em favorito. Então eu podia, sei lá, errar 10 favoritos. Errei os 10 favoritos e quebrei a primeira banca. Nossa. Mas foi a única vez também, né? E eu também sabia. Ainda bem que foi no começo, né? Foi no começo. Dizem, né? Não sei, assim, eu não tenho um conhecimento apurado disso, mas dizem que nos galgos, assim, a taxa de vitória do favorito é bem alta, né? Sim, e tem umas odds 2,50, 3, geralmente favorito. Tipo assim, que o favorito ganhou muitas vezes, assim, não sei, talvez valha você ficar sempre nos favoritos uns 3 meses para ver o que dá.
Você comentou da aposta recreativa, né? A cultura de apostas aí no Reino Unido, o pessoal ele tem já essa consciência que eles estão apostando recreativamente, porque aqui no Brasil eu acho que tá meio uma dúvida ainda na cabeça do povo, sabe? Porque tem muito anúncio do dinheiro fácil, influenciador falando no jogo do Tigrinho. Então, assim, eu acho que aqui no Brasil tem muita margem para evoluir nesse ponto ainda, de o pessoal ter o autoconhecimento de saber que está apostando de forma para se divertir, recreativa, e não para virar renda extra, para tentar pagar uma conta, né? Porque Então, o que vai acho que acontecer é o cara perder. Como que é essa cultura do apostador? Ele tem essa consciência aí no Reino Unido que ele tá apostando recreativamente? sim, tem. Lógico que tem os extremos em todo lugar. Tem aquele cara que é viciado em aposta, enfim, como tem em todo lugar. Mas eu acho que aqui criou uma cultura, assim, que eu acho que a galera, o recreativo da galera é uma coisa assim, o cara quer ficar milionário amanhã, sabe? E lá, olha, os caras não tem isso daí, sabe? Ele sabe que ele vai lá fazer uma apostinha ali para ver o que vai dar, sabe? Um dinheiro que para ele não vai fazer falta se ele perder, entende? Aqui já tá uma coisa muito mais assim, muito mais cabeluda, assim, sabe? Eu vejo alguns relatos, aí até recebo alguns de vez em quando, que eu falo, meu, isso aí é roteiro de filme, pô. Uma coisa inacreditável, assim. Eu falo, caramba, tomou uma proporção muito dessa parte também, acho que os próprios países, né? Lá é um país desenvolvido, né? Na Irlanda, então o pessoal também já tem um salário já maior e ele não depende da aposta para tentar vencer na vida, né? Para tentar ter esse sonho de ser rico do dia para noite. Então é um pessoal que tem um pouco mais de consciência nesse sentido, de educação também. Acho que aqui no Brasil falta um pouco disso, né? E acho que é um pouco do trabalho nosso também, de que conhece mais desse meio, de educar o pessoal, de trazer esse conteúdo, porque se a gente deixar na mão dos influenciadores, aí vai só ladeira abaixo mesmo e vai ser triste. Não, só que aí para isso você tem que ter um mental muito bem apurado. Por exemplo, eu tinha os grupos de Telegram e tudo mais, só que, meu, sem chance, nunca mais. Deixa o saco, tipo, não dá, velho, sabe? Então. Eu sou bem da sua linha também, que eu não tenho muita paciência, porque é aquela coisa, quando você tiver uma fase boa, pondo dinheiro, ninguém vai te agradecer, né? No máximo uma reação. Então. Pega uma bad run pra você ver. Não, e eu ficava assim, meu, por exemplo, eu faço. Lógico que agora com um volume bem menor, mas eu gosto de apostar no Campeonato Escocês, por exemplo, né? Uhum. E lá, sim, são 2 super favoritos, certo? Acho que Rangers, né? E aí o que acontece, meu? Tipo, às vezes eu via valor no underdog. E eu não tinha medo de ir contra o super favorito. Eu ia. Sem problema nenhum. Só que eu sei que, pô, há o risco ali, não tem como. Né? Mas como há o risco de você ir a favor do super favorito e ele não ganhar também. É um risco também. E aí era muito assim, cara. Tipo, quando entrava, sei lá, vai no handicap mais 3, e aí o time perdia de 1-0, por exemplo, ou empatava, aí você era o gênio, sabe? Pô, aí os caras já vinham. E aí, papapá. E aí, quando eu entrava num handicap, tipo, sei lá, mais 3,5, que já aconteceu, aí o Celtic ela metia 5, porra, como que você vai contra o super favorito? Sim. Aí eu já me irritava já. Uma situação que eu vejo muito também, e aí é lógico a questão de amadurecimento de mercado, né, das pessoas entenderem como realmente funcionam as apostas. Esses dias eu posto muito em tênis também, né? Eu tava vendo alguém reclamando, pô, que eu mandei alguma aposta lá, ou em TF, ou em Challenger, ele, mas é final de Wimbledon hoje. Tipo, até a pessoa entender que a final de Wimbledon tem um valor para você fazer alguma coisa, é muito pequena, e né, é justamente nas pequenas ligas que você tem ali muito mais desajuste, tipo, é muito difícil, né? E aí eu acho que, complementando o que o Jonas trouxe, eu acho que até um pouco dessa diferença cultural do irlandês entender mais como que uma aposta é criativa, acho que até o próprio fato das apostas estarem inseridas na cultura há mais tempo, né? Acho que, por exemplo, é normal você, na Inglaterra, talvez na Escócia também, na Irlanda, você chegar, seu pai apostar, seu tio apostar, sua mãe apostar, e você já ser orientado. Aqui eu acho que é meio tabu, né? Então, quando chega a informação, ganha dinheiro do sofá e tal, é uma coisa tão nova e que as pessoas não querem nem conversar, que eu acho que até amadurecer o nosso mercado aqui ainda vai um bom tempo, né? Sim, exatamente. Falou tudo, eu concordo plenamente com você. Já vem, sabe, sei lá, uma criança, um pré-adolescente ali, ele já tem um apoio por trás ali do pai dele que já vai direcioná-lo de uma maneira melhor. E aqui, tipo, eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar com aposta, eu fiquei meio assim, de contar, sabe, aquela
aquela coisa. Aqui é assim, sempre o pai que jogava escondido, o vô que apostava no cavalo escondido. E aí já é uma visão distorcida, né, do que é a aposta. Né? Aí já parece que é tudo, parece que é errado, parece que é crime que você tá fazendo. Sabe? Exatamente. Aí complica pra caramba isso daí. E como que é o trabalho seu de tipster? Você trabalha como tipster ainda ou você só registra suas apostas no Blogbet? Eu vi que você tem um Blogbet lá bem ativo. Sim, como que funciona? Você já trabalhou como tipster? Como que tá essa parte sua atualmente da sua carreira aí? Tipo, hoje eu só coloco no Blogbet lá, não tenho mais canal de nada, tipo, eu nunca tive, na verdade, um grupo VIP, assim, eu nunca, tipo, ganhei dinheiro passando os tips, passava sempre gratuito lá, escrevia num site de aposta passando algumas tips lá, né, mas hoje já não faço, assim, faço minhas apostas e põe no Blogbet, é a única coisa que eu faço, só isso, bem simplesinho ali, tranquilo, não tem mais, meio que eu já estou meio aposentado dessa fase de tipster de grupo. Acompanho alguns, assim, mas mais pelo trabalho, sabe? Então, eu estou em muitos grupos, mas mais por causa do trabalho, não que eu acompanhe muito, ou que eu goste de todos os grupos que eu estou. Tem vários grupos que eu não gosto, mas eu estou para me atualizar também do mercado. Né? Eu uso isso a favor, entendeu? Entendi. E pensando aí na estrutura do campeonato irlandês, né, que é um campeonato que acho que pouquíssima gente aqui no Brasil explora, você acha que tem bastante desajuste, tem oportunidade? Acho que a gente pode até colocar assim numa pirâmide, sei lá, Premier League ajustadíssimo. Aí você tem um Brasileirão que é ajustado ainda, mas de vez em quando você consegue achar alguma coisa. E tem, por exemplo, a Copinha, que é muito mais fácil você encontrar alguma desinformação. Tipo, nessas 3 escalas, assim, onde você colocaria a Irlanda nesse campeonato? É um campeonato que vale a pena a gente, por exemplo, investir um tempo e estudar, conhecer os times? Ou é bem próximo ali de uma Premier League, muito ajustado e difícil de achar valor? Então, muito ajustado eu não considero muito ajustado, mas eu também não considero totalmente desajustado. Né? Eu acho que fica entre meio termo ali, você deu o exemplo do Brasileirão e da Copinha, fica no meio termo ali. Dá para achar desajuste, mas como normalmente, por exemplo, os traders de UK, lá do Reino Unido, eles são muito bons com relação ao Reino Unido, né? Então, não tem assim... É mais fácil você encontrar os desajustes na Copa da Irlanda, por exemplo. Né? Que aí vem muitos times amadores. Inclusive, eu consegui o maior odd da minha vida mês passado na Copa da Irlanda. Sabe? Tipo, porque eu já sabia que era um time que os caras vai jogar bola e depois vai trabalhar no pub, pô. Aí você já, entendeu? Mas tem desajuste, sim, tem desajuste. Porque, assim, algumas notícias, como eu tô no país ali, você fica sabendo. Tem alguns sites bem específicos e tudo mais. Então, nessa parte de informação, você consegue ficar um pouco na frente, né? Mas... acho que isso é uma regra geral, né? Assim, de Copa ser mais ajustada que o campeonato. Até porque muitos times... Mesmo, aí a gente pode até mais ou menos para Inglaterra, né? Você pega uma Copa da Liga Inglesa, uma FA Cup, às vezes os times são muito famosos, ou da primeira divisão entra um time reserva, entram sem muita... Exatamente. Então, mas eu acho que aqui é mais... Por exemplo, na Copa do Brasil é muito difícil você pegar um time completamente amador mesmo, assim. Você pode pegar um time ali da 4ª divisão e tudo mais, sei lá, o time da 4ª com o time da 1ª, que vai ter aquela diferença. Mas um time amador mesmo, os formatos das Copas lá são diferentes, né? Então, assim, eu acho que é difícil até pela classificação que você vê estadual, né? Então, primeiro o time, o amador tem que se provar no estado dele, né? Contra os times que são profissionais, para poder conseguir uma vaga, acho que é mais difícil. E agora, por exemplo, na Copa do Brasil tem time grande que se bobear não vai participar. O Santos não participou. O Santos participou. É uma coisa assim meio, sabe? Eu gosto muito do formato das Copas da Inglaterra, da Irlanda, sabe? Bota todo mundo no pote e vai pronto, desde o começo assim. Eu gosto assim. Se tiver que dar um plano, eu acho legal. Vai. Eu preferia assim quando era no Brasil aqui, né? Teve lá, antigamente era assim, né? Tanto que a gente teve já vários times lá fazendo final, né? O Santo André campeão, o Paulista, que agora 15 de novembro, né? Que chegou na semifinal, acho. Ele nem existe mais time do Rio Grande do Sul. Bem legal. Então, mas agora esquece. O Baraunas também, né? Que foi longe. Eu acho que a gente nunca vai ver mais um time pequenininho assim. Agora o pessoal vai prezar sempre pelo dinheiro, né? A CBF vai querer sempre zelar pelo dinheiro da CBF, não pelo entretenimento do... É a mesma coisa da Série A, meu. Então, e o próprio Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil, tipo, sei lá, um Guarani lá, igual aconteceu, ganhar. Esquece. Acho que hoje os times com mais dinheiro vai sobressair.
Boa. Você comentou também, você foi árbitro já, né? Comenta um pouquinho dessa experiência, assim, você tomou muito xingo ou era uma coisa assim mais árbitro de jogo de infantil, aí talvez é mais de boa? Como que foi essa experiência de árbitro aí? Então, Qual esporte foi? Foi no futebol? Futebol, eu fiz o curso da Federação Paulista em 2015. Aí, inclusive, tem agora alguns árbitros que eram da minha turma, que já estão no profissional, já apitando Brasileirão e tudo. E aí, então, eu apitava muito, assim, amador pra caramba, e sub-13, sub-15, sub-17, né? Mas peguei umas fumaças, meu, interior, assim, de São Paulo, Deus o livre. Foi tenso, meu. Nunca cheguei a ser agredido, mas eu já participei de um jogo, assim, bandeirando, que agrediram o árbitro, meu, pau fechou, e tem de tudo, já vi de tudo. E aí, quando Mas eu fui... você tinha o sonho de, por exemplo, apitar uma Série A nessa época, ou logo de cara você falou assim, Não, cara, tinha. Deus me livre? Não, tinha sim. Tinha. Sabe, a gente dava para chegar ainda, por causa da idade e tudo mais, dava para chegar. Só que aí acabou que teve uma época que, tipo assim, sei lá, fui fazendo vários jogos, e aí eu sempre tive na minha cabeça que, assim, na hora que saísse meu passaporte europeu, eu já ia embora do Brasil. Entendeu? Então eu já tava com isso na cabeça. Então, meio que eu sabia que eu não ia virar mais, entendeu? Só que aí o que acontece? Quando eu fui para Irlanda em 2019, eu levei meu diploma para lá, fui na federação lá, e a fez uma adaptação de um final de semana, um sábado e um domingo, e aí eu saí com o certificado de lá. Então eu cheguei a apitar 3 jogos lá. E aí outra de realidade. Pô, fui apitar jogo de criança lá, ninguém falou comigo o jogo inteiro. Uma educação, assim, dos moleques. Falei, putz, totalmente diferente. Porque eu ia apitar um sub-13 aqui, você fala, você era xingada, né? Era xingada pelos pais, pô. Nossa, um negócio inacreditável. Assim. né? Eu era levado de maluco. Eu era ruim pra caramba. Eu não gostava de apitar muito assim, abaixo de sub-13, sabe? Eu achava muito complicado. Mas era pai mandando o outro chegar rasgando, machucar. Era uma doideira. O que você tá achando assim do VAR, né? A gente teve recentemente aí a implementação do VAR. Eu achei que ia melhorar bastante, mas para mim tá tudo a mesma coisa. Porque agora a gente tem a discussão, pô, é tudo lance interpretativo. Então, às vezes pode ser. Né? Só impedimento realmente que melhorou, mas o restante tá. Não, tipo assim, eu sempre fui a favor do VAR desde o começo, né, até por ser árbitro, assim. Mas hoje eu tô pegando ranço do VAR, cara, porque não sei. Por exemplo, a Irlanda não tem VAR, né? Eles votaram lá para não ter. É raizão. E é gostoso pra caramba, sabe? Pô, às vezes você vai lá, você tá torcendo lá, pô, sai o gol, você extravasa, de repente fica 5 minutos checando e aí anula o gol. Não é possível. Isso assim, pra mim afetou até como apostador, porque assim, às vezes você tá, sei lá, no over, aí tá faltando um gol e aos 45 de um tempo sai o gol que você precisa pra você planilhar o seu green. Eu espero, nem vou mexer, porque fala, tem um cara lá impedido na origem da jogada. Então, mas eu acho assim, dá para melhorar, né? Assim, eu acho que deixa mais justo, sabe? Porque também é fogo quando você, tipo, sei lá, sai de uma competição importante por causa de um erro grotesco, assim, sabe? Mas não sei, eu acho que no Brasil tá mal aproveitado aí o recurso, sabe? Acho que dá para melhorar. Sim. Porque na Inglaterra é muito bom, né? Eu gosto. Mas assim, também tem que pôr na cabeça que não vai diminuir, não vai acabar os erros, vai diminuir. Mas você vai. Na Premier League eles estavam discutindo, né, se ia manter ou não, né? Os times estavam votando, não estava na temporada passada, e acho que acabou mantendo, né? Eu acho que só o Wolverhampton queria, né? Mas aí eles mudaram o esquema do impedimento lá, né? Que agora no 1 milímetro já não. Tem que ser um corpo, não é? Alguma coisa assim? Tem que ser. Tem que ter. Já tem um limite lá, né? Porque. Eu sou palmeirense, né? Esse jogo contra o Botafogo ali passei um ódio danado, tá louco? Na Libertadores lá, que virou no final. Esse aí você conseguiu assistir lá da Irlanda ou não? Foi, bateu na mão do cara lá. Esse eu fiquei acordado, esse eu assisti. Dependendo, passou que horas? Era 11 horas aqui, passou lá às 3 da manhã. Não, era 11 horas, começou 2 horas. Nossa, vai acabar quase. Não, começou 3 horas, Foi acabar às 5 da manhã, então, com a raiva. Já acordou com a raiva, então, no dia seguinte. Não, na verdade foi mais cedo, pô. Foi o quê? Foi 9h40 no Brasil, não foi? Foi, 9h45 aqui. 9h30, 9h40. Então 10, 11, 12. Começou 1h45 e acabou 3h40, 10 para as 4, foi isso.
Foi isso. Boa. Mas aí por quê? Porque eu tava de folga no outro dia também, porque se eu tivesse que trabalhar, eu não ia assistir também. Pode crer. E fala aí, Stefano. Eu? Já que você citou aí que você é palmeirense, como é que é o Rafa, assim, fora das apostas, sabe? Sem trabalhar para a Superbet, sem estar fazendo as suas análises dos campeonatos que você acompanha. O que você gosta de fazer? Você é um cara mais caseirão? Você curte sair? Você gosta de tomar uma cerveja? Como é que é o... Eu sou bem caseiro, porque agora, por exemplo, tô morando numa cidade interior também agora, de novo, né? Então, assim, é bem pacato, não tem muita coisa para fazer. Então, eu gosto de assistir uma TVzinha, ando muito a pé lá, né? Fico passando, vou em algum pub e tudo mais, saio com a minha filha, fico brincando lá. É normal, assim. Mas eu tô sempre assistindo um joguinho, né? A minha filha que fala, nossa, pai, mas outro jogo? Porque eu sempre fico assistindo lá o que tá passando tênis, também gosto de assistir, de jogar, eu gosto de jogar tênis também. Jogo tênis lá. Massa. Mas é mais isso. Eu tô com a camisa dos loucos aqui, ó, loucos por tênis. Eu acompanho. O Thiago. O Thiago, é. Show de tem bola. Uma menina, como é que é o nome da outra menina lá? Eu sigo ela aqui no Insta. É a... Nossa, fugiu o nome dela aqui. Putz, não vou lembrar. Mas eu sei que tá falando. Já fez os conteúdos lá, collab já, com o Thiago, né? É a Ray, não é a Ray? Acho que é a Ray. A Ray, né? Isso, é. Isso, lembrei. Boa. E o Stefano está para que time? Eu sou palmeirense. Palmeirense? Palmeirense também. Eu até, assim, quando você citou do lance do VAR no último minuto, que me prejudica, foi o primeiro lance que veio na cabeça, foi esse do Gomes. Não, e ainda nesse dia, eu tava trabalhando, né? Antes do jogo, assim, de tarde. E aí eu peguei e falei pros caras que trabalham comigo. Falei, se o Palmeiras sair fora hoje, já pode pegar para ser campeão, pagando 5. Que não vai pra cabeça. Porque ele vai ter só essa competição tricampeão. Aí eu fui para dentro, né? Falei, não, acabou o jogo, saiu fora, eu tava triste, mas fui para dentro já. Porque agora, Pior que eu acho que o Palmeiras vai pegar de novo. Eu acho que vai pegar. É encardido esse time do Abel Ferreira. Porque agora jogando só de domingo, eu acho que vai... E assim, a diferença de pontos menor do que era o ano passado, sabe? Eu acho que passa muito pelo Botafogo e São Paulo da Libertadores, que, por exemplo, se o São Paulo passa, aí o Botafogo também foca, e o Botafogo também pra caramba esse ano. Eu acho que é bem diferente do ano passado. Sim. Agora, se passa pelo São Paulo, já são pelo menos mais 2 jogos, provavelmente vai poupar no Brasileiro, pensando num confronto potencialmente com o Flamengo. Aí esses pontos que podem ficar pelo caminho, eu acho que, como vocês falaram, o Palmeiras vai ter... Não tem motivo para não jogar titular todos os jogos agora. E o Timão ajudando nós ainda. O Timão tá ajudando, lindo. Ganhou do Flamengo, agora ganhou do Botafogo. Coisa boa. E Rafa... Toda a situação tranquila. Eu brinco com os corintianos. Eu falo, vocês perderam, eu tô feliz que vocês estão indo pra segunda. Se vocês ganharem, tô feliz que vocês estão ajudando a gente. Olha que situação, beleza. Vamos lá, então. Rafa, odd justa pro Palmeiras campeão, diretamente de um trader aí de uma casa de aposta. Puta, hoje? Isso, hoje. Hoje? Rapaz, eu acho que 2. 2? 50% de chance? Eu acho que 2. Eu ia chutar 2,50. Caraca, hein? Então tem valor, porque deve estar o quê nas casas de aposta? Vou abrir aqui pra ver. Deve estar uns 3,50, 4, hein? Não tá? Eu acho que não. Agora acho que baixou um pouco, porque quando ele falou que era odd 5, mas o Palmeiras tá acho com 6 pontos, agora reduziu, tem confronto direto em casa com 3, tá 3, tá 2,50 o Botafogo, 3 o Palmeiras, 3,75 o Flamengo e 7,50 o Fortaleza. Tá 3 o Palmeiras? 3 o Palmeiras. Tem valor então, hein, de acordo com o Rafa. Tem um valor, sim. Eu acho nem acho, porque é encardido. Esse time do Abel aí é difícil demais. E eu acho que a diferença de pontos está menor do que o ano passado, né? Bem menor. Nossa, tem que comparar. Não sei como o Botafogo perdeu aquele campeonato. Era mais de 10, né? Chegou a ficar mais de 10. Não, chegou a ficar 14. 14, né? Verdade. Nossa, que lá. Mas enfim, tem tudo para... E ainda tem aquele contexto assim, né? Que só o São Paulo ganhou 3 vezes seguida, né? Acho que é legal. Foi, 2006, 7, 8, não foi? O Palmeiras vai tentar buscar isso daí, né? Essa é uma coisa interessante. É verdade. Mas não sei. Enfim. O São Paulo e o Rubens Minelli também tem, que o Rubens Minelli era treinador do Inter e foi lá em 70 e poucos e ele também é tricampeão brasileiro. Mas time só o São Paulo conseguiu até agora. Vai dar Fortaleza, então, surpreendendo todo mundo. Ia ser da hora. Seria uma história legal também. Ia ser top. Não, seria, mas eu acho que agora perdeu pro Inter. Difícil ter a Sul-Americana também para dividir as atenções.
Como palmeirense, espero que o Fortaleza siga na Sul-Americana, porque agora tá o Corinthians, né? Então, pelo que eu apurei aí, eu acho que pelo jeito, vai poupar o Fortaleza aí, né, agora, amanhã. Contra o Atlético Paranaense, para focar dentro do Corinthians. Mesmo. Joga na terça, né? Ou quarta, não sei, na terça. Porque agora o Fortaleza virou já para a Sul-Americana, né? Show de bola. Stefano, tem mais alguma dúvida aí, alguma pergunta para o Rafa? Acho que a gente já passou. Cara, não, eu acho que a gente já posso só falar uma coisa que eu acabei de lembrar aqui rapidinho? Claro. Uma coisa que é legal também que a gente precificou lá, né? O próximo treinador a ser demitido no Brasileiro. Eu gosto de fazer esse tipo de mercado. Esse é legal, hein? Interessante pra caramba. Tem esse mercado lá no Superbet? Tem esse mercado? Tem, pô. Esse é um mercado recreativo. É que eu acho que agora, no momento, tá fechado por causa que teve a rodada da Copa do Brasil aí. Enfim, não sei se voltou no ar hoje agora, não lembro. Mas tem sim. Eu lembro que o Carpini, acho que era o menor odd, né? Que tava balançando na Vitória ali. Acho que era o 2. O Patinha também que tava... Eu vi esse mercado. Ele virou favorito, né? Porque ele não abriu como favorito, mas ele virou favorito. Mas é uma coisa assim, isso é uma coisa bem assim... Você tem que ficar atento às notícias 24 horas. É bem complicado também, sabe? Esse é um mercado bem legal, porque assim, apesar de ser um mercado em tese de longo prazo, no Brasil é de curtíssimo prazo, né? Dá 3, 4 rodadas, você já tem o caindo. Não, então, assim, é uma coisa que assim, eu só via isso na Premier League. Algumas casas ofereciam isso para a Premier League, para o brasileiro, que eu me lembro, foi a primeira vez agora. Só que assim, para precificar isso também não foi fácil, né? Porque é uma coisa nova, tudo que é novo, né? Mas a gente dá um jeitinho aí. Mas é legal, eu gosto dessas coisas assim, dinâmicas, né? Vamos ver quem que vai ser o Felizardo aí. Essa eu nem eu sabia que tinha aberto esse mercado aí, realmente bem curioso. Bem legalzinho. Bem legal. Boa. Só mais uma outra dúvida que me veio agora, antes de a gente finalizar. A questão de super odd e odd aumentado. Hoje em dia tem adoidado nas casas de aposta. Eu faço isso também. Ali. Essa aí você que faz também, é o trader que, assim, qual vai ser a super odd que a gente vai oferecer hoje? É você que escolhe mais ou menos? Isso. É assim, então, alguns jogos, mas assim, bem minoria, às vezes tem algum pedido do comercial para você. Fala, puta, eu queria trabalhar em cima de tal jogador, sei lá. O marketing às vezes vai lá e pede alguma coisa, mas não influenciando no preço. Fala, eu queria alguma coisa com, sei lá, com o Caleri. Aí eu vejo o que eu posso fazer em cima disso. Mas normalmente eu que escolho. E aí vai, tipo, por exemplo, quando você falou assim no começo da entrevista aí, né, do bate-papo aí, do Tadeu, né, teve o doblete do Tadeu, que ele fez 2 gols. Então, aí eu sempre tô atento ali. Então, por exemplo, ele fez 2 gols. Na outra rodada, eu dei um boost para ele fazer um anytime, pô. Entendeu? Porque eu usei aquele momento queria apostar, ali, né? Entendeu? Então, assim, eu uso muito os acontecimentos do dia a dia para poder falar, pô, isso aqui vai dar vai chamar uma aposta legal nisso daqui. Então, eu vou usando essas coisas, né? Que vai acontecendo no dia a dia. Um cara que tá em evidência, sei lá. Mas eu que faço, assim, a nossa equipe ali que faz, né? Que escolhe, veja, tipo, putz, sei lá, amanhã a gente vai... Amanhã tem rodada do Brasileirão, 3 jogos, né? Então amanhã, normalmente a gente coloca no ar no dia do jogo, né? Então amanhã a gente escolhe lá. E aí tem que balancear entre o que é atrativo para o apostador e o que não vai ser tão prejudicial para a empresa, né? Porque geralmente é uma odd melhor ali, né? Tem que ter esse lado também, né? Sempre. Tudo tem que ter sempre o meio termo ali, né? Mas é legal isso daí. Aí tem que ver. Escolher uma coisa boa, assim, tipo, atrativa e tudo mais. Mas aí, nesse caso, eu uso sempre assim, né? O meu lado do apostador. Eu penso, pô, o que eu apostaria? O que chamaria a minha atenção, sabe? E dá para ver que as escolhas são boas, porque, assim, tem que ser aquelas coisas que, por mais que a gente saiba que, sei lá, talvez não tenha um valor naquela odd que está sendo aumentada, ou seja, ela vai passar a ter um pouquinho só de valor tecnicamente, mas o cara bate, por exemplo, sei lá, São Paulo e Cuiabá. São Paulo para marcar um gol. Era uma odd, sei lá, 1,15, tá pagando 2. Aquela coisa que o cara vai olhar e falar, não é possível que São Paulo não vai fazer um gol no Cuiabá, né? Isso, e aí a gente chama atenção. Porque se você colocar algo muito difícil, ninguém vai querer pegar aquilo, mesmo com odd aumentada, né?
E aí a gente coloca, por exemplo, também nos jogos da Europa, né? Nessa parte dos boosts, né? Das odds turbinadas e tudo mais, a gente coloca nos jogos da Europa, porque assim, a gente não mexe muito com os jogos da Europa, porque tem uma outra equipe que é responsável, por exemplo, pela Premier League. Mas essa parte das odds aumentadas, para o Brasil, a gente que trabalha, então a gente escolhe também as seleções, né? E aí eu tento usar, tipo, sabe, por exemplo, sei lá, tipo, se o Haaland marcou 2 gols num jogo, provavelmente no próximo eu vou oferecer um hat-trick dele, sei lá. Uma coisa que já tá naquela memória curta ali, memória, tipo, sabe, a pessoa vai lembrar do Haaland, puta, no último jogo ele fez 2 gols, ele tá voando, sabe? Alguma coisa desse tipo, assim, né? Então, tipo assim, eu acho, não sei se foi o último jogo do Haaland que ele fez 3 gols, foi o último ou penúltimo, enfim. Teve um jogo aí que ele fez gol pra caramba. E aí eu vi que todo mundo tava oferecendo, por exemplo, tipo, o Haaland para marcar o primeiro gol do jogo, sabe? E aí tava lá com o cara que trabalha comigo, a gente resolveu colocar o Haaland para marcar de cabeça, né? E aí, pô, teve um retorno legal, assim, a galera comprou bem, assim, sabe? E no fim ele fez, acho que 3 gols e nenhum de cabeça. Então, foi bom, sabe? A gente tenta usar, assim, as coisas do dia a dia, né? Para oferecer uma coisa, assim, coerente, sabe? Tá muito atento, por exemplo, para não oferecer jogador que não vai jogar, ou que vai começar no banco, que não é muito legal, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso você mostra que você tá atento e você se importa com o produto, entendeu? Porque, querendo ou não, é um business ali, é um produto, né? Então, às vezes, por exemplo, tem algumas casas que eu vejo que, tipo, que estão oferecendo, às vezes oferece cara para marcar gol que o cara não tá nem no jogo, pô. Sabe? Sei lá, fica feio. Então, eu tento tomar esse cuidado, entendeu? De tirar o cara do ar se ele não vai participar do jogo, enfim. Show de bola. Show de bola, Rafa. Acho que estamos chegando na finalização aqui do programa, né? Queria agradecer sua participação aqui e ter aceitado o convite. Sei que tá correria aí, você está participando do Betmaster, veio para o Brasil aí e seu tempo também é precioso, então queria agradecer, né, por você ter aceitado o convite e também agradecer o Stefano e deixa essa palavra final pro pessoal aí, pessoal que está começando aí nessa carreira de trader, buscando trabalhar no meio das apostas, né? Acho que agora o crescimento das apostas aqui no Brasil vai ter muitas oportunidades de trabalhar no mundo das apostas, não como apostador, mas dentro do business, né, do mundo das apostas. Então deixa uma palavra final aí pro pessoal que está interessado e inspiração também para quem tiver interesse nessa carreira de trader aí. O conselho que eu deixo é aprimorar o inglês e não só pro meio das apostas, para a vida, assim, eu acho muito importante para qualquer área que você for seguir, né? Então, você deixar o seu inglês afiado e estudar, né? Se você quer entrar numa casa de apostas como trader, então você vai ali estudar probabilidade, vai fazer curso. Tem muita, mas eu não tenho grana. Tem muito curso gratuito, bom, né? Que você pode ir atrás. Eu fiz vários gratuitos, depois fiz alguns pagos depois, mas no começo fiz muito gratuito. E tudo vai te ajudar, tudo vai somar para você, né? Então, acho que esse é o caminho. Esse conhecimento nunca é demais, né? E fazer um network legal, sabe? Tipo, você saber filtrar os conteúdos, entendeu? Pô, conteúdo tipo, que você não serve para você não consome, o que serve você consome pra caramba. Eu acho que às vezes falta isso também, sabe? Tipo, você filtrar ali uma coisa, sabe? Que você sabe que vai te agregar e uma outra que não vai. Enfim, é isso que eu deixo pro pessoal aí. Queria agradecer também, poder falar com vocês a primeira vez, assim, pessoalmente. Eu troquei umas mensagens com o Jonas algumas vezes, né? E obrigado pelo convite aí. Show de bola, Stefano. Tem alguma mensagem final aí? Acho que só agradecer o Rafa, foi um papo muito legal. Eu mesmo tinha várias curiosidades sobre esses bastidores das casas de aposta, ele trouxe bastante. Eu trouxe também uma visão da Irlanda, acho que foi muito produtivo. Acho que quem assistir vai curtir o episódio. E agradecer também você pelo convite, acho que foi bem proveitoso para todo mundo. Show de bola, pessoal. A gente tá deixando aqui o Instagram do Rafa. Segue ele lá, porque ele posta lá um pouquinho lá da Irlanda, né? Tem também lá algumas dicas ali, tem o Blogabet dele também, quem tiver interesse. Então é isso. Agradecer a todos que acompanharam até aqui. Tem link na descrição para criar conta na Betfair também. Tem 40 dias de apostas grátis e é isso. Valeu a todos até aqui e até a próxima. Fui!